Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui começando mais uma live. Eu queria, em primeiro lugar, dar uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham, aqueles que estão entrando agora. A gente sempre faz esse esquenta aqui para dar tempo de todo mundo poder entrar, se conectar. Eu quero dizer que para nós hoje é um enorme prazer receber aqui duas pessoas que têm contribuído muito, né, para a elaboração das nossas ideias principais para Belo Horizonte, em temas que são temas muito diversos, mas hoje, em especial, esse tema das enchentes, que é um tema importantíssimo para a cidade de Belo Horizonte, e os debates, né, sobre possibilidades do que o poder público municipal, a prefeitura, ela pode fazer para encarar esse desafio e também o que isso se relaciona, né, com os desafios ambientais que nós temos em Belo Horizonte. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje o doutor Francisco Rubió, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, Rubió. Boa noite, Adson. É um prazer estar aqui com você aqui, conversando um pouco sobre enchentes, esse desafio Prazer, importante aí que nós temos. prazer é nosso, Rubió. E também receber aqui o nosso querido amigo Wesley, que é doutorando da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Minas, foi superintendente de planejamento urbano e regional do governo de Minas Gerais. Obrigado, Wesley, pela participação, sua presença aqui com a gente. O Wesley está conectado com a gente aqui? Tá, liga o microfone, Wesley. É o meme do momento, né? O seu áudio está desligado. Obrigado, viu, Adson? Boa noite para você, para todo mundo que está assistindo. Uma honra estar aqui. Inclusive, conversando, uma honra também com o professor Francisco Rubió. Espero a gente poder contribuir um pouquinho aí com o debate. Não, beleza, Wesley. A gente agradece muito aqui a sua presença, a presença do Rubió. Eu acho que esses debates têm seguido uma lógica, né, já desde o início do ano, e a gente tem procurado, assim, toda semana debater temas que são temas importantes, né, para a cidade de Belo Horizonte, temas ligados tanto a questões sociais, mas, sobretudo, temas ligados a essa possibilidade de retomada, né, econômica, geração de emprego, obras de infraestrutura, né, não obras faraônicas, né, e elefantes brancos, mas obras que realmente BH merece. Antes disso, Wesley e Rubió, vocês têm comido muito arroz, não? Eu como bastante arroz, mas agora está começando a ficar difícil. É brincadeira, né? Fazer uma outra face, né, dessa crise. Eu estava falando com o professor aqui que eu fiz o meu estoque com o pessoal do MST antes dessa coisa do arroz agroecológico lá com o pessoal do MST. Agroecológico. Então, eu tenho mais um tempo aqui de estoque. E o Bolsonaro pediu patriotismo aos donos de supermercado. Aí ele tinha que pedir também patriotismo aos donos dos bancos, você imagina? Onde nós chegamos, né? Mas esse é um outro debate. É outro debate. Mas, enfim, né, eu acho que isso tem a ver também com esse pano de fundo que essas eleições vão ocorrer, né? Dessa crise econômica, da falta de um projeto nacional de desenvolvimento. Né? A gente viu agora esse episódio da pandemia, como falta ao Brasil, né, a produção de equipamentos, insumos, né, produtos ligados à cadeia da indústria de farmácia, né? Enfim, nós somos ainda muito incipientes nisso, né, e com tanto potencial que tem o Brasil em todas essas áreas. Mas voltando ao tema aqui, Wesley, eu queria que você comentasse para nós, depois do Rubió, e com a sua experiência de ter sido superintendente também de planejamento urbano e regional do governo do Estado de Minas, como é que você vê essa questão esse pesadelo, né, que todo ano se abate sobre Belo Horizonte, que é o período de chuvas e com ele o período das enchentes, né? Belo Horizonte é uma cidade concretada, né, com seus rios, córregos, nascentes, né? É um crescimento também muito rápido, desordenado, né? Pouca obra ainda de infraestrutura, com aquilo que tem de mais moderno em outras partes do mundo, né? Que possa absorver esse excesso de água.
Lá no planejamento, qual que era a percepção que vocês têm lá? Como encarar, né, de forma emergencial? Claro que tem saídas que são saídas mais estratégicas, né? Mas de forma emergencial, esse problema das enchentes na cidade de Belo Horizonte, Wesley. Bom, Watson, obrigado, então, assim, novamente, aí, por ter me convidado para falar desse assunto. Eu, particularmente, gosto muito de falar e falo, assim, enquanto... eu sou pesquisador, mas meus tempos de pesquisa, eles vão até em outra direção, né, que acaba se encostando, mas também que faz muito... traz à tona muito essa experiência profissional que eu tive, né, que eu tenho, que eu tenho trabalhado ao longo de alguns anos, que é de planejador, né, e muito de gestor. Eu sou economista, né, mas isso me levou, nessa trajetória toda, a discutir bastante sobre essas urgências, inclusive urgências ambientais, né, que as cidades têm vivido. Então, eu te diria o seguinte, né, a gente vem vivendo um problema sério, assim, enquanto concepção de planejamento, assim, no Brasil, né, planejamento urbano. Na verdade, a gente pode até falar com alguma segurança que a gente não tem, de fato, já há algum tempo, um planejamento efetivo, não um planejamento urbano efetivo, e principalmente um planejamento, isso a gente talvez nunca teve, né, que vá na direção de resolver os problemas da população, né, de um maior conforto para a população. Essa questão das chuvas, ela escancara essa perspectiva, né? Então, o período de planejamento que a gente teve, né, inclusive Belo Horizonte nasce nesse movimento, nessa coisa do movimento modernista, é uma ótica que tentou se sobrepor às características morfológicas, vamos dizer assim, do nosso território, né? E, ao mesmo tempo, gerou uma série de contradições sociais assim que elas precisam ser colocadas em cena, né? Então, qual que é o movimento? A gente chegou aqui, fez um planejamento, Avenida do Contorno, em cima de uma cidade com uma riqueza hídrica espetacular, né? Então, Belo Horizonte é uma cidade cheia de córregos, cheia de cursos hídricos, né? E cada um, né, com uma característica muito peculiar dessa região, né, de mais de morros, então aqueles córregos que serpenteiam, né, que fazem aquele tanto de curva, e chegaram e colocaram uma cidade quadrada em cima, né? O problema original está aí, né? A gente tem muitos pesquisadores aí que já vêm, inclusive, batendo nessa tecla há muito tempo, né? Se a gente conversar com o pessoal aí do projeto Manuelzão, né, professor? A gente vai ver que isso está muito bem explícito. E dessa época também a gente já tem um primeiro problema, que é a exclusão de boa parte dos trabalhadores que construíram a cidade de Belo Horizonte, que formam as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros aglomerados, né, de Belo Horizonte, que naturalmente foram procurar se instalar perto de cursos hídricos, né, que possibilitavam que as pessoas sobrevivessem ali, né? E aí depois a cidade vem e engole esse pessoal novamente, né? E a gente tem uma série de situações, ou seja, a gente construiu um modelo de cidade que não deu a mínima para os rios, né? Considerou o rio como um curso de água qualquer ali, que é muito mais um problema, né? Tido como um problema, e ao mesmo tempo com uma faixa da população muito importante que foi excluída desse processo, né? Então, e mais recentemente, nos últimos 30, 40 anos, eu diria que a gente não tem modelo de planejamento nenhum, né? Então, da década de 80 para cá, a gente vem fazendo muito remendo, né? Você teve algumas iniciativas importantes, principalmente em Belo Horizonte, né? A gente tem as características de vanguarda, e aqui eu estou falando também, porque essa história de Belo Horizonte é uma história, eu diria, de Minas Gerais, é uma história de outras cidades também do Brasil afora. A gente teve algumas iniciativas de base popular, né? Orçamento participativo, que essa demanda ela veio à tona, né? As comunidades se manifestando para resolver aquele problema de estar numa área de inundação, numa área aqui perto de um córrego que não tem tratamento de esgoto, que é uma outra questão absurda, né? A gente contribui, paga taxa de esgotamento sanitário, e a gente não tem uma solução de nível local que permita a gente não poluir os cursos hídricos, e aí a solução que sobrou, né, no raciocínio de tapa-buraco, é justamente isso: coloca o rio para debaixo da terra, canaliza ele, tenta aumentar a velocidade para a água, uma tentativa e erro, né, da água passar direto, e assim eventualmente resolvia. Mas não resolveu, não deu certo em lugar nenhum do mundo, é aqui que daria, né? Principalmente nessas condições morfológicas aqui. Então, a gente tem um modelo de cidade altamente hipermeável, né?
Então, é a lógica do concreto, né? Tão concreta tudo, é cimento para tudo quanto é lugar. A gente vive numa cidade que não absorve, né, a chuva no local que ela cai, né, o solo, a gente não tem solo exposto ali para absorver essa água. E muito menos no rio, né, nos córregos. Então, você chega lá, ela chega numa alta velocidade nos córregos. Os córregos também já estão ali concretados, né, em geral. E aí você tem essas catástrofes acontecendo. E para piorar a situação, porque, e é um dos motivos também, a gente está num processo latente de mudanças climáticas, em que esses eventos de grandes volumes de chuva, né, concentradas, essas chuvas arrasadoras aí, vão passar a ser mais comuns do que a gente observou nas últimas décadas. Então, falar assim numa solução de urgência, é óbvio que alguma, né, do ponto de vista até de salvar vidas mesmo nesses quadros aí, em período chuvoso, a gente tem algumas soluções e tal, mas o que a gente precisa de fato é rever o nosso modelo de cidade e de um processo de planejamento que mude esse modelo, né? Que torne a nossa cidade mais confortável, uma cidade também que inclua mais a população, que tem mais espaço de lazer, em conexão com a água, né? A gente precisa retomar essa conexão com a água, que é importantíssimo. E é assim que a gente vai conseguir resolver essa situação, né? Não tem muito por onde não. E a gente precisa fazer isso urgentemente, porque a gente já está atrasado. Muito bem, Wesley. Rubió, você com essa imagem linda atrás de você da nossa querida Clara Nunes, mineira de Caetanópolis. Como é que você vê essa questão também, Rubió, no seguinte aspecto, eu queria te perguntar. Muito do que o Wesley falou são, claro, um problema passado, que é uma certa concepção, né, de como a cidade se construiu e levando em conta, sobretudo, esse concreto, né, em cima de rios, córregos, né, enfim. Agora, hoje, como a cidade, como Belo Horizonte, com 2,5 milhões de habitantes, né, e o Brasil sem um projeto de desenvolvimento, né? Como é que é possível encarar esses problemas, né? Conjugando tanto essa ação preventiva, mas também com intervenções que possam, aos poucos, ir transitando dessa situação? E a relação também, como é que você vê isso relacionado ao meio ambiente, essa pauta do desenvolvimento sustentável? O seu microfone está desligado. Ah, deu. Deu. Bom, Adson, eu tenho ouvido várias falas suas, e você fala muito sobre BH pode mais, né? Com certeza, uma das coisas que falta nas administrações seguidas, se você fizer uma retrospectiva aí, uma coisa importante que falta, que o Wesley deixou muito claro, que é o planejamento urbano. Não há um planejamento urbano. Há ações para emergenciais, né? Para tentar solucionar uma emergência. É mais ou menos como funciona a saúde. A saúde que tem um foco eminentemente curativo e não preventivo, de promoção da saúde, a gente deveria também pensar no desenvolvimento urbano do ponto de vista, primeiro, do planejamento. E você tem que ter um diagnóstico situacional tal que te permita, então, bom, o diagnóstico é esse, nós estamos com os córregos e ribeirões todos capeados, certo? Aqui na região central e próxima dela, da região central, tudo canalizado, as ruas todas pavimentadas, os quintais dos condomínios e das casas, geralmente todos também cimentados. Então, toda a água da chuva escorre com uma rapidez violenta e nós estamos na caixa d'água, vamos dizer assim, da bacia do Rio das Velhas. A caixa d'água, nós estamos na região mais alta, né, no Alto Velhas, tá certo? Que é exatamente a região mais alta. Então, evidentemente que a água que cai aqui em Belo Horizonte, e nessa região, né, metropolitana, ela desce com muita rapidez, com muita velocidade. E ainda mais se os córregos estão todos canalizados, né? E se o Arrudas, né,
o Ribeirão Arrudas está canalizado, o Onça, etc. Bom, então, eu trabalhei muitos anos, desde 78, que eu dou aula na UFMG, e lá em 1990 e poucos, foi criado o projeto Manuelzão. Por quê? O Internato Rural da Medicina, que leva os estudantes para o interior para estagiar no último ano deles, para estagiar num município onde você não tem as condições de apoio, diagnóstico e tudo mais, que tem uma Belo Horizonte. Então, nós tínhamos alunos, e temos até hoje, em Buenópolis, Joaquim Felício, La Sance, Vaza da Palma, tinha até em Jequitaí, Pirapora, então, Curvelo, Corinto, entendeu? Então, A entrada do norte. Isso, na entrada. Então, a gente tinha alunos ali e nós começamos a perceber que a questão ambiental era um fator fundamental na produção de saúde, né? Bom, e o que nós percebemos? O rio estava extremamente poluído, né? Com assoreamento violento, né? E de onde vinha essa poluição? Principalmente de onde? Belo Horizonte, né? Tanto de esgoto dos domicílios, do esgoto domiciliar, como o esgoto industrial. Muito bem, chegou o momento que não tinha peixe em grande extensão do Velhas. E a população ribeirinha vivia, uma boa parte dela, da pesca, até para se alimentar com carne, né? Vivia disso. E vivia da pesca, porque, além de se alimentar, vendia também, né? Hoje nós sabemos que, por exemplo, a região de Três Marias, Watson, produz mais de 100 mil toneladas mês de filé de tilápia. Tudo E cultivado. ainda um parêntese, e a grande reivindicação de muitas áreas, né, como Morada Nova e tantas outras, é você dotar essas cooperativas para processar 100% peixe, né? Isso. Aproveitar o couro, embalar, vender. Ou seja, é algo também que os governos podiam auxiliar e você teria um ganho ainda maior com essa produção. Então, Watson, você falou uma questão muito interessante, que é a questão da inovação, né? A inovação, por exemplo, nesse caso que você citou de Morada Nova, eles produzem muito peixe e jogam fora a espinha, a pele e as vísceras. Vai tudo embora. Para onde? Para o lixo. Isso é ouro. Isso é ouro, porque da pele você pode fazer couro. Tem tecnologia hoje para você curtir o couro da tilápia, sem dúvida nenhuma, para fazer utensílios, né, de couro. E, além disso, o couro da tilápia também é usado para queimaduras. Nós temos várias experiências já exitosas Tratamentos, né? de tratamento de queimadura. Pois bem, então, quando nós percebemos isso lá na medicina, imagina, né? A gente estudando medicina, e eu dando aula, e vários outros professores perceberam isso. Aí um grande líder aí, ambientalista, que é o Apolo Eringe, né? E secundado também pelo professor Marcos Vinícius Poliano também, eles fundaram, e o Antônio Leite, que já o perdemos, né? Já está em outra dimensão, um grande professor, eles criaram o projeto Manuelzão, que vem até hoje. É uma luta constante, né? Tal. Então, o Rio das Velhas passou a ser o foco do Manuelzão, portanto, um projeto de extensão da Faculdade de Medicina. Olha que bacana, né? Então, da saúde, a gente migrou numa visão mais ampla de saúde, a gente migrou para essa questão ambiental. Então, a minha presença aqui, eu agradeço muito o convite, porque nos possibilita tratar de um aspecto da saúde que diz respeito a como que a cidade se organiza. Falta de planejamento é desorganização, caos, porque a cidade se desenvolve caoticamente, e ao invés da gente valorizar, né, os terrenos permeáveis, as ruas, ao invés de asfalto, depois até lembro de uma questão que você tocou uma vez comigo aí, que tem um professor da engenharia, que é o Abdias,
Magalhães, se não me engano, ele desenvolveu, usando o rejeito da mineração, para fazer o cimento ecológico. Você pode fazer tijolo, telha, entendeu? Com o rejeito, agregando algumas coisas a esse rejeito, e ele, portanto, ao invés de continuar gerando danos ao ambiente, como é hoje, e tragédias criminosas, como foi essa de Brumadinho e de Mariana, né? Esse rejeito poderia estar sendo aproveitado para ajudar no plano de, por exemplo, domicílios, para cobrir o déficit habitacional que você tem destacado muito bem como um dos seus projetos, né? Acabar com o déficit habitacional em Belo Horizonte. Então, não tem como o povo ser feliz e ter saúde num caos desse. Eu acho que são dois debates que se relacionam. Eu achei hoje interessante, se não fosse trágico, né, seria cômico, é que nós tivemos na semana passada um anúncio feito de forma oportunista, né, ao meu ver, por parte de alguns membros do governo federal, que anunciaram a tão esperada linha 2 do metrô de Belo Horizonte, né, que liga o Calafate ao Barreiro. E nós todos comemoramos isso, né? Claro que isso é uma intervenção fundamental para uma cidade como Belo Horizonte, mas a nossa alegria durou pouco, né? Foram 24 horas depois, disse que esse dinheiro não estava certo, que deveria se passar pelo orçamento do Congresso Nacional e que isso poderia incorrer, não teria um acordo feito com o STJ, enfim, criaram uma justificativa para dizer que não tem esses tais 1 bilhão e 200 milhões prometidos para uma obra que está orçada em torno de 900 milhões, né? Que é essa ampliação desse trecho Calafate-Barreiro. O que eu achei interessante é que isso já virou um meme, porque o prefeito Cali hoje, ao justificar investimentos da Caixa Econômica Federal na Vilarinho, como obras também de contenção de enchentes, ele começa dizendo que essa não é a história do metrô. Ou seja, nós chegamos a um ponto que, para o prefeito dizer que aquilo são investimentos concretos ali, ele tem que dizer, não foi igual ao metrô semana passada, não, que aquilo foi mentira. Tá? Para a gente ter uma ideia do tamanho da falta, talvez, de conhecimento sobre a cidade, que permeou, que deu força a um debate na eleição passada, muito preocupante, que é um debate de que Belo Horizonte não precisaria de obras. Né? Olha, Belo Horizonte não precisa de obras, sabe? É um debate ou é mal intencionado ou é de quem não conhece Belo Horizonte. Porque, é claro, quando se fala de obra, não se quer obras faraônicas, elefantes brancos, como eu disse, mas intervenções como essas que são muito importantes, seja no caso do transporte, como nós falamos aqui, o problema do metrô, né? Sejam obras estruturais. Por exemplo, se fala em algo... Eu vi um estudo de um grupo que entregou à Câmara Municipal de Belo Horizonte, um estudo, dizendo que é necessário desconcretar 200 quilômetros de rios e riachos, enfim, em Belo Horizonte. Né? Ora, se eu estou falando obras de contenção de moradias que estão em locais de risco, estou falando, portanto, uma faixa enorme no anel rodoviário, em tantos outros locais regiões do Barreiro, como eu tive visitando semana passada na Vila Pinho, e você tem o córrego que toda enchente leva a estrutura por debaixo das casas e elas ficam extremamente vulneráveis. Ora, todas essas obras que são muito necessárias, não são desnecessárias, né? São obras que exigem grandes investimentos, né? Mobilização de investimentos municipais, do Estado e também federal. E nós estamos pensando aqui, Rubió e Wesley, olha, como... Isso é uma pergunta, né, que muitos nos fazem, tudo bem, como conseguir esses recursos, né, para essas obras tão necessárias? Só estou falando em criar margens ciliadas nesses rios, eu estou falando de intervenções que vão custar algum dinheiro, eu estou falando em criar certos piscinões
para absorver, eu estou falando em dinheiro, se eu estou falando em captar essa água pluvial e dar o destino correto a ela, eu estou falando em investimentos. E quando a gente vai olhar as contas da prefeitura, nos chama a atenção essa certa ortodoxia fiscal, né? Ou seja, Belo Horizonte ainda pode ter uma capacidade de endividamento grande, Belo Horizonte pode mobilizar empréstimos, né, junto a organismos internacionais. Claro, eu não estou defendendo a irresponsabilidade fiscal, mas eu estou defendendo a responsabilidade social, né, desse aspecto. Olha, você precisa mobilizar recursos, tanto para fazer essas obras, porque elas são importantes, são emergenciais e elas demandam recursos, mas tem um outro aspecto também, né, Rubió, que cada real que se investe numa obra dessa de infraestrutura, você está gerando emprego. Ao gerar emprego, você está ativando a economia. Ao ativar a economia, você vai ativar a indústria, e isso vai movimentando a roda da economia. Quando eu tenho um município, que atualmente, como Belo Horizonte, ele se basta nele mesmo, né? Ele não coloca nenhum desafio, como o prefeito disse, olha, eu não vou fazer nada, não precisa de obra, os políticos não precisam atrapalhar, se estão atrapalhando já estão fazendo muita coisa. Esse tipo de discurso, que é um discurso despolitizado, que não tem a ver com a história de Belo Horizonte, porque a história de Belo Horizonte é a do modernismo, é do vanguardismo, é de estar à frente do seu tempo, tem feito Belo Horizonte também, a cada ano, perder posições, né, para outras capitais, para outros centros urbanos, não se definir do ponto de vista de qual é a sua vocação para esse novo período, né, a área da tecnologia, são áreas como a química fina, que áreas nós vamos agregar valor, né, usando especialmente essa inteligência. A UFMG, semana passada, foi elencada, né, entre as melhores universidades do mundo, né, uma das principais da América Latina. Então, eu acho assim, queria que vocês comentassem um pouco, né, esse rumo, né, como é que a gente muda esse parâmetro, porque a gente precisa pensar a cidade fora da caixinha, né? Se eu apresento isso, muitos podem dizer, oh, mas isso é uma coisa utópica, vocês vão sair daí destampando os rios, vocês vão construir, olha, eu acho que a gente precisa alinhar, como eu disse, essa visão preventiva nas escolas, na educação, essa consciência ambiental, de um desenvolvimento sustentável, mas com ações também que são ações muito emergenciais, né? Que a população não pode esperar, nem no que diz respeito à enchente, nem no que diz respeito a um ciclo de retomada do crescimento, que se dará muito em função também dessas intervenções em obras e infraestrutura, né? Como é que você vê esse desafio aí, Wesley, de Belo Horizonte? O caminho é mais ou menos esse? Watson, eu acho que sim, assim, na verdade, eu tenho bastante certeza disso. A gente tem alguns desafios institucionais aí para serem vencidos nesse sentido, né? Primeiro, o seguinte, assim, é fato que Belo Horizonte tem agenda, né? Belo Horizonte, se não tem uma agenda pública, ela tem a agenda da população, né? Das demandas da população. Belo Horizonte não está resolvida. Tanto é que não está que a gente, para pegar como exemplo esse assunto das chuvas, esse é um tema recorrente. Todo mês de janeiro, fevereiro, a gente está falando sobre o mesmo assunto, né? Belo Horizonte tem uma agenda econômica, assim como, né, como todo o Brasil, que a gente precisa reverter, inclusive a gente caminhando a passos largos aí para situações muito complexas do ponto de vista da decadência da economia brasileira e Belo Horizonte indo nesse bojo junto, né? Cada dia que passa a gente perde mais cérebros, a gente perde mais oportunidades em desenvolver uma economia com maior agregação de valor, mais ligada às cadeias tecnológicas mais avançadas, né? Até as cadeias tecnológicas médias a gente tem perdido. Nós estamos, na verdade, nos consolidando com uma economia de serviços simples, né? Então, são entregas, a proliferação, com todo respeito aos trabalhadores e trabalhadoras que têm se virado, né, para continuar a viver com alguma dignidade, mas de serviços simples, a barbearia, um comércio simples, e a gente não pode, a gente tem que reverter esse quadro. Muito, aliás, foi um setor muito extremamente prejudicado com a pandemia, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa reverter esse quadro e trazer Belo Horizonte para um patamar, e o Brasil, mas Belo Horizonte pensando com essa força, né, de polarização que a gente tem nessa região sudeste de Belo Horizonte, toda a capacidade de inteligência e envolvimento da população em processos que levam a patamares melhores, né, de vida.
E isso tem tudo a ver com esse assunto das chuvas também. A gente precisa, primeira coisa, a gente precisa de uma agenda e uma agenda audaciosa. A gente não tem, né? A gente não tem um planejamento que reverta ou que vise reverter a situação complexa que a gente vive e fala dela todo ano. Então, todo ano a gente vem as chuvas e vai piorar por conta de mudanças climáticas, quebra a cidade toda, ou parte da cidade, ou aqueles locais que a gente já sabe que está a população excluída, né? Então a gente está falando ali da região, né, nordeste de Belo Horizonte, tem deslizamento de encosta, e a gente vai falando isso, e as soluções estruturantes que resolvem isso no médio e longo prazo, elas não aparecem nem em projeto, nem em projeto. Então a gente precisa ter medidas audaciosas, sim, e ter uma agenda. E falar de utopia é muito bom, Watson. A gente precisa ter utopia para Belo Horizonte, né? Mas nesse caso em específico, é uma utopia nem tão distante assim, porque esse modelo de cidade, né, que reverte essa onda de concretização da cidade como um todo, já vem sendo uma tendência nas cidades do mundo inteiro, né? Eu não vou falar de casos europeus ou da Austrália que fizeram, a gente teve aqui Medellín, na Colômbia, que fez um grande processo de reconversão de curso hídrico, né? Num país mais pobre que o nosso. Então, é questão da gente colocar como prioridade, como projeto e executar. Esses desastres que vêm acontecendo todos os anos, né, inclusive, eles vêm gerando uma tensão sobre o orçamento municipal, assim, incrível, e que drena, inclusive, essa capacidade de investimento, né? Então, a gente tem que ter um planejamento orçamentário visando resolver os problemas. Então, a gente tem o conceito de como resolver, né? A gente projeta esse como resolver e vamos fazer engenharia do orçamento para resolver o problema, né? E a lógica do investimento, né? Assim, a gente está numa panaceia fiscal tão grande que a gente tem que falar o óbvio muitas vezes, né? Na economia, ela é movimentada a partir do investimento, né? O investimento público é importantíssimo nisso. E quanto mais você investe, maior retorno você tem. Muitas vezes no orçamento não é nem um retorno direto em termos de arrecadação, mas um retorno indireto, porque você diminui aquele dreno do seu orçamento, né? Que é aquela obra de contenção emergencial, de reconstrução todo ano que você tem que fazer. Né? A Tereza Cristina, quanto que custou a Tereza Cristina esse ano? Né? Ano que vem, se acontecer, nós vamos ter que reconstruir a Tereza Cristina de novo. Né? E por mais quantos anos a gente vai continuar reconstruindo a Tereza Cristina? Vai continuar reconstruindo a Rua São Paulo, né? que é um rio, né? Que poucas pessoas sabem. A gente está cheio de ruas aí. Toda rua que a gente conhece aí, que é via arterial, né? Que é aquela via importante do bairro, que faz curva ali, pode saber que é um rio. Aquilo ali é um rio que está ali de baixo. Né? E quantos anos para frente a gente vai continuar drenando orçamento para reconstruir o que foi destruído por falta de respeito nosso com o ambiente que a gente vive? Então, a gente tem que ter esse planejamento. Né? E isso gera um ciclo auspicioso, né? De qualidade de vida, de inovação, né? de convivência na cidade, que gera outros efeitos muito benéficos. Né? Tem um teórico muito famoso, a gente que veio da tradição da economia regional, né? Que fala disso, né? O Gunnar Myrdal, que é das causações circulares cumulativas, né? Então, isso se aplica a uma série de contextos, no caso que ele estudou lá nos Estados Unidos, uma coisa mais do ponto de vista social, né? Mas é isso, assim, é a bola de neve, né? Então, quanto mais a gente não aplica choques para reverter a situação, pior a gente tende a ficar, né? E aí, se a gente aplica um choque para reverter, mais auspicioso, na direção de uma política de desenvolvimento que resolva os problemas da população, nessa coisa maluca, fiscalista, fica fada da confiança, né? Vou fazer um superávit aqui, de alguma coisa mágica vai acontecer algo. Não vai acontecer nada. Se não tiver ação concreta, investimento que coloca a roda para girar, nada acontece. Né? E para fazer isso de uma maneira assertiva, é com planejamento e não tem outra forma. E no caso, para essa situação específica das chuvas, é um plano audacioso da gente mudar nosso modelo de cidade. Porque, assim, Belo Horizonte não dá, né? A gente fala ali do Prado, todo ano o Prado é destruído pelas chuvas. Então, a gente precisa colocar isso no papel, fazer a engenharia orçamentária e financeira disso, né? E aplicar o conceito, né? Ainda que isso leve algum tempo e tudo mais, mas é o que a gente precisa fazer. Alguma gestão tem que fazer isso, espero que seja a sua, Adson.
e ter essa capacidade de planejamento, né, Wesley? As obras são feitas de forma muito imediatista, né, sem planejar mais a longo prazo, o que se quer, e isso acaba tendo um gasto maior, né, público, né? Porque você acaba, como você falou, a Tereza Cristina, quanto vai custar cada ano reformar a Tereza Cristina depois das chuvas esburacá-la e tal, né? Então, acho que isso é uma carência muito grande que eu vejo nas administrações do Brasil, né? Essa pouca capacidade de planejamento das ações do que encarece mais, né? O gasto público e gasta com pior, uma qualidade bem pior, né? Rubió, Posso falar? Pronto. Bom, Watson, duas coisas que eu queria reforçar no que você falou aí, sobre o pós-pandemia. Ou seja, eu acho que a sua proposta, enquanto futuro gestor, espero eu, de Belo Horizonte, é que se realizem obras importantes, que, portanto, vão gerar emprego, na contenção de encostas e áreas de risco. Todo ano nós temos problema aí de mortes e tragédias que acontecem, contenção de encostas e áreas de risco. Segundo, incentivo aos condomínios, residências, e no planejamento do desenvolvimento urbano, principalmente como nesse plano habitacional que você tem de cobrir, durante a sua gestão de 4 anos, cobrir o déficit habitacional. Eu creio que só nessas três iniciativas, gera uma quantidade de emprego descomunal, diretos e além dos empregos indiretos. E isso resolve em boa parte, porque quando você incentiva um condomínio ou uma residência a aumentar a área de drenagem pluvial, ou seja, que drena não para o canal, para a canalização, mas drena para o solo, né? E que faça também a retenção de boa parte dessa água pluvial para fazer uma reserva para o condomínio ou a residência usar na limpeza de carro, na limpeza do estacionamento, né? Para aguar as plantas, etc. Então, veja bem, só nisso aí, um incentivo a toda residência e condomínio que fizer isso, a prefeitura tem como dar um incentivo para isso. E nisso aí você já aumenta de forma descomunal a capacidade de absorção dessa água de chuva pelo solo, né? Então você diminui a impermeabilização. Então esse é um aspecto que eu acho que eu queria destacar na sua fala, que é muito importante. O segundo, eu creio que Belo Horizonte, eu vi no seu programa, participei de algumas discussões, que a sua meta não só captar, mas tratar 100% do esgoto em Belo Horizonte. Eu creio que falta 30% do esgoto de Belo Horizonte para ser captado, interceptado e tratado, e as águas que daí derivam, se você devolve o curso d'água, já uma água que não causa dano ambiental e, portanto, extremamente útil. Então, eu queria ressaltar esses dois aspectos importantes, porque isso aí é parte desse planejamento que você está colocando muito bem, que está faltando em Belo Horizonte, que Belo Horizonte precisa, pode muito mais. Também eu acho concordo. isso, o Rubió e o Wesley. A gente tem dito nas nossas reuniões que mais do que um plano de governo, Belo Horizonte vai precisar de um plano emergencial mesmo, né? Pegando essas questões mais importantes, porque, primeiro, houve uma falência, né, dessa ideia de que as políticas públicas, o papel do Estado, no caso da prefeitura, né, é algo que atrapalha as pessoas e o desenvolvimento como um todo. Ao contrário, né? A pandemia, agora, o que a gente viu foi as políticas públicas e a presença muito forte dos governos que amenizaram, né, em muitos locais os efeitos.
E nas cidades, você vai ter uma demanda maior, né, pelos serviços da prefeitura, pela educação, pela saúde, restaurantes populares, enfim, tudo isso. E acho que esses temas são temas, por exemplo, como a habitação, que o Rubió falava. Belo Horizonte tem um déficit aproximado, assim, esse número varia, mas em torno de 120 mil famílias, pessoas, né, vivendo em condições de habitações assim, ou sem habitação, ou em situação muito precária, né? Em áreas de risco, em locais de muita vulnerabilidade ou sem nenhum tipo de serviço, né? Do Estado, ainda luz, água, esgoto. Então você tem uma demanda, imagina isso em você superar esse atraso em obras, né? Ou seja, o que isso gera de modernização, qualidade de vida e também para a questão econômica é uma coisa muito importante, né? Assim como ligar isso ao saneamento, habitação, saneamento, né? Tudo isso, ao fim e ao cabo, é esse plano emergencial de uma cidade que vai precisar encarar alguns gargalos que são mais sentidos, né? Ou seja, valorizar aquilo que de bom tem funcionado, e isso aí não merece uma atenção imediata do poder público, senão aprimorar o que tem andado bem, mas o nosso foco tem que ser para essa cidade dividida, né? Isso tem aparecido muito nas nossas conversas, né? Belo Horizonte é uma cidade que um pedaço dela tem acesso a tudo e a qualidade de vida, o índice de desenvolvimento humano é muito alto, e determinados locais, bolsões, né, que ainda a presença do Estado é nula, né, ou quando muito é uma presença assim irrisória de um serviço ou outro, mas não tem ali a escola que precisaria ter, o posto de saúde, o transporte, a luz, a segurança, né? As pessoas estão desamparadas, como isso também se casa a um déficit muito grande na educação infantil, especialmente na primeira infância, né? Então, eu penso que a gente precisa encarar esses desafios, né? Nessa cidade que, como o nosso slogan tem dito, ela pode mais, né? Ou seja, nós podemos fazer mais por Belo Horizonte, encarando esses problemas, priorizando, acreditando, eu acho, também na participação popular, né? Eu acho que o povo tem que se organizar, participar, ter canais de participação. Uma das heranças, né, mais terríveis que a gente tem ainda do período da ditadura militar no Brasil é essa desmobilização, né, essa criminalização hoje, né, de todos os movimentos sociais, de sindicatos, de associações. E eu acho que a gente tem que criar aqui um palco para que isso se desenvolva, né? Uma cidade democrática realmente, né? Com essa, nós queremos o povo ao lado, né? Construindo essas políticas públicas, executando, fiscalizando, dando opiniões, ou seja, criar essa participação, mas as demandas são demandas que são muitas, obviamente, numa cidade como Belo Horizonte, que eu acho que nos últimos anos tem perdido, né, posições exatamente por não encarar esses gargalos do seu desenvolvimento, de obras de infraestrutura importante, de modernizações que são necessárias, né, intervenções que são necessárias na cidade. Mas, falando assim, Wesley, para a gente também aqui, eu sei que o tempo de vocês aí está um tempo já quase esgotando, e o objetivo aqui não é estender, a gente ser mais objetivo, mas eu queria que, por fim, vocês pudessem comentar uma dimensão que eu acho muito importante, tem a ver também com essa cidade sustentável, né? Isso que eu queria assim, terminar aqui esse bate-papo com vocês. Eu acho que quando a gente fala dessas políticas, nós não estamos falando das casinhas, né? Ah, não é isso para o meio ambiente, não é isso para enchente, não é isso para o transporte. Achei muito interessante que vocês dois colocaram, é porque dá um sentido de integralidade, né? De sincronia dessas coisas. Ou seja, se eu estou valorizando, e nossa proposta tem apontado uma política para reduzir o transporte na cidade, o valor da tarifa de transporte na cidade, eu estou falando em estimular o transporte público, né? Com isso, eu tenho o objetivo de tirar mais motos da rua, mais veículos da rua e estimular o transporte público. Se eu estou falando em criar mais ciclofaixas e ciclovias, aliás, acho que o Calil ficou incomodado com as nossas críticas a ele a isso, porque no governo dele ele não tinha construído 1 quilômetro de ciclovia, e agora, no último período, estou vendo ele pintar umas faixas aí falando que é ciclovia,
mas está valendo. Pelo menos se atentar para essa preocupação já é algo positivo, né? Mas nós vamos fazer mais. A gente quer criar, de fato, ciclovias. Mas mais que isso, eu preciso integrar as ciclovias aos metrôs, aos terminais rodoviários, criar espaço para guardar a bicicleta. Eu preciso ter essa concepção que, ao fim e ao cabo, vai estimular o transporte público. Com isso, eu vou diminuir minha poluição no ar. Com isso, eu melhoro a minha qualidade de vida. Quando eu estou tratando das chuvas e das enchentes, é isso. Chover é algo muito bom, né, gente? Nós não podemos criminalizar a chuva. Pô, isso é uma maravilha da natureza, ainda bem. O problema é essa, a intervenção que historicamente foi feita em cidades como Belo Horizonte, que é essa conexão. Você está no alto, você, como diz o Rubio, a caixa d'água e está tudo impermeabilizado, né? Então, tratar desse tema das enchentes, veja como ela tem a dimensão, além disso, ela tem a dimensão do esgoto, ela tem a dimensão da moradia digna, ela tem a dimensão de debater, né, o problema dos rios, das margens, do reflorestamento, de plantio. Então, eu acho que isso se liga, mas se liga muito isso também, essa ideia de uma cidade integrada, né, com essa necessidade, mesmo as subprefeituras, hoje estão muito esvaziadas, né? Então, muitas vezes, muitos desses serviços eles poderiam ser resolvidos também com um papel mais ativo de uma subprefeitura regional que pudesse ter mais capacidade. As pessoas elas têm que ter possibilidade de resolverem mais suas demandas nos seus bairros e nas suas regiões, né? Ou seja, descentralizar um pouco mais a cidade com seus serviços de qualidade. O Wesley falava de Medellín, uma característica é essa, né? Ou seja, equipamentos muito modernos e regiões de alta vulnerabilidade. Então, você integrou isso aqui. Então, nós estamos pensando nessa cidade, como eu disse, integrada, né? Uma cidade mais funcional, nesse aspecto das coisas elas estarem mais interligadas, delas facilitarem, né, a vida da pessoa com qualidade de vida, né? Acho que esse é um objetivo importante para essa discussão das metrópoles, das cidades que a gente quer construir, que ficou, né, mais latente a partir dessa crise sanitária mundial aí com a pandemia. E isso tem uma dimensão também importante na educação, né? Ou seja, criar. Eu acho o seguinte: eu não acredito muito que apenas a política pública ela vai resolver isso. A gente tem que criar uma grande mobilização na sociedade, né? Começando das escolas, por exemplo, essa noção ambiental, né, sobre o consumo, sobre o descarte do lixo, sobre a importância de riso. Eu estava fazendo uma matéria um dia desses na Pampulha, né? Você vê aquela bacia toda ali, além de ser um espetáculo, né, da arquitetura brasileira, um lugar agradável e tal, você vê aquilo poluído, né? Um espaço fantástico da natureza para esportes náuticos e tanta coisa. Então, isso também tem uma dimensão econômica, né? O turismo, que quando você não cuida bem do meio ambiente, ele é afetado. Então, a gente quer ter essa visão integral, né, para os desafios de Belo Horizonte, passa nessa visão integral encarar esses gargalos. Por isso é tão importante a gente debater a enchente em Belo Horizonte, porque é um problema que atinge Belo Horizonte. Por isso é tão importante debater temas, né? São gargalos, como a questão do anel rodoviário, que é um gargalo no coração de Belo Horizonte, que cresceu muito, né? Então, o que deveria ser um anel rodoviário é uma faixa que corta Belo Horizonte, ceifando vidas, um trânsito violento, né? Enfim, esses gargalos fazem parte dessa Belo Horizonte que a gente precisa encontrar saídas, né, criativas, participativas, enganjadas, para que a gente possa construir uma cidade que seja uma cidade, né, com essa qualidade de vida que todos nós queremos. Então, eu queria passar, Wesley, para você fazer suas considerações finais, depois para o Rubió, e agradecer a vocês dois enormemente. O nosso objetivo aqui sempre é esse, é levantar essas bolas, levantar esses debates. Claro que não dá tempo da gente aprofundar como gostaríamos em cada um desses temas. Aliás, cada um desses temas mereceria uma live própria, porque eles se conectam, né, com uma série de outras coisas, que realmente é correto isso, né? Se conectam porque a gente quer integrar essa visão, né? Mas eu fico muito agradecido aqui pelas palavras, pela participação de vocês, pela contribuição, né, que vocês dois têm dado ao nosso pré-programa de governo, ao manifesto que a gente pretende lançar agora nos próximos dias. E passo a palavra a vocês também para fazerem as considerações finais
e dar uma boa noite aí a quem tem nos acompanhado nessa live. Obrigado, Wesley. Obrigado, Rubió. Bom, é legal, Watson, você levantou isso, e realmente, né, esses assuntos eles são todos integrados e rendem, assim, um debate muito rico, né, e profundo, e de muitas ideias também, né? É o debate do território, né? Então, a pessoa está ali na rua dela, a rua representa ali todos esses assuntos que a gente, em geral, divide em caixinhas, né? Então, a gente tem que começar a olhar para esses problemas de uma maneira integrada e visando o conforto da população, né? Você tocou nessa questão da cidade sustentável. Bom, eu acho que você disse tudo, assim, tá ligado a essa dimensão mais integral, né? O integralizante da vida aí da cidade. Não, e eu diria mais o seguinte, né? A cidade ser sustentável hoje, né? Ou ter um maior nível de conforto, né? A gente desenvolver soluções que visem esse sentido. Hoje não é nem mais uma ideia assim abstrata. A gente tem que descer isso para o chão, porque hoje é uma necessidade, é uma urgência, na verdade, né? Os processos climáticos, as contradições da cidade, a exclusão, a falta de emprego, isso tudo está dentro do mesmo pacote que a gente precisa desenvolver as soluções para resolver, né? Então, para discutir uma cidade sustentável hoje, a gente não pode cogitar não falar isso sem ter uma dimensão participativa, como muito bem tocou, né? Porque aquela população que está ali sofrendo, né, todo ano, sua casa sendo levada, seja por um deslizamento de terra, seja pelas águas, né, dos córregos que foram canalizados ali, né, e aquela destruição toda que a gente não pode se acostumar a ver, né? Ela envolve uma série de dimensões, né? Então, a gente vai entrar em aspectos de regularização fundiária, né? Como que aquela pessoa, o morar daquela pessoa, o acesso que essa pessoa tem a aquilo que faz ela existir enquanto cidadão, que é seu trabalho. Então, ela está localizada ali, não é à toa. Então, a gente tem que pensar na solução também que gere oportunidades para essa pessoa, né? No conforto ambiental, na possibilidade das pessoas utilizarem aqueles espaços para conviver, para trocar ideias, para se sentir bem, para ter prática uma prática física saudável, para conseguir viver, né? Para a gente utilizar como processo de educação também para as crianças e para a população como um todo. E, assim, tem uma cadeia enorme de situações, de questões que estão relacionadas com esse problema e que a gente precisa enfrentar. Então, enfrenta-se com planejamento e enfrenta-se com planejamento participativo. A gente tem que conversar, porque as soluções, os conceitos vêm da realidade dessas pessoas no cotidiano, né? No dia a dia. Não adianta a gente chegar ali, como a gente já fez no passado, né? A gente, que eu falo assim, enquanto eu tenho essa mania, né, de falar, como eu fiquei muito tempo em estado, tudo que aconteceu no passado, ainda que eu não tenha feito, eu me sinto um pouco responsável também, né? Eu acho que é assim que a gente tem que... A força das instituições. Exatamente. Então é o seguinte, a gente tem que desenhar esses processos junto com as pessoas, porque no passado a gente vai lá, fala, uma solução aqui é atacar um concreto debaixo desse rio, faz uma via de 15 metros de cada lado, tira um tanto de gente daqui e joga lá para o município vizinho, na pobreza lá na região metropolitana, que, aliás, é um outro tema importante que a gente precisa trazer à tona, né? Belo Horizonte precisa voltar a ser uma vanguarda no processo político metropolitano, né? Porque inclusive nesse assunto das chuvas, né? Uma série de soluções em escala mais ampliada, elas dependem dessa negociação com as outras administrações e do empoderamento do sistema de gestão metropolitano, né? Então, não adianta ficar cada um puxando a corda para o seu lado. Então, assim, a gente tem uma série de desafios que passam por um processo de planejamento audacioso, de conceitos audaciosos né, que envolvam a população, que vão desde a escala lá intralote, né, das soluções mais cotidianas mesmo, até soluções mais macro, né, de grandes sistemas, inclusive metropolitano. Então, a gente tem um caminho, um desafio importante aí a ser vencido, e a gente não tem outro caminho, né? Não vai ser fazendo continha com superávit do orçamento ali todo ano que a gente vai resolver isso num passe de mágica, não. Tem que ter ideia, tem que ter planejamento, tem que ter envolvimento da população, outro caminho.
E aí eu já finalizo te agradecendo, Watson, essa oportunidade da gente poder conversar sobre esse assunto, né? Já me colocando à disposição aí, como em outros momentos, para a gente continuar essa conversa, com o envolvimento aí da população, e seguir firme nesse caminho aí, que a gente tem muita coisa a resolver. Agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo, prazer estar aqui, né? E até a próxima. Tudo bem, Wesley. Agradecer você mais uma vez aí, viu? Como sempre, você se dispõe, está sempre presente, participando, contribuindo com a sua experiência, tanto acadêmica quanto de gestão, né? Por algum tempo, né, sido responsável por uma área tão importante do governo do Estado. Então, a gente sempre agradece aqui a sua contribuição e, com certeza, nós vamos te explorar muito ainda para resolver esses problemas complexos da cidade de Belo Horizonte. Francisco Rubió, doutor Rubió, médico da Universidade Federal de Minas Gerais e nosso guerreiro. Obrigado pela participação, Rubió. Eu queria que você fizesse suas considerações também sobre esse tema. Muito obrigado. E é o seguinte, essa ideia sua, força importante, que é BH Pode Mais, achei muito interessante. Em fevereiro, agora, depois das enchentes, umas 21 entidades da sociedade civil, né, ambientalistas, arquitetos, etc., engenheiros, né, fizeram uma reunião e elencaram 10 medidas que eles apresentaram isso na Câmara Municipal. Por coincidência, eu vi várias delas no seu programa e na sua fala hoje aqui, interessante. Primeiro, a questão da política habitacional de moradia saudável e ambientalmente segura, né? Sustentável. A segurança nas encostas, quer dizer, obras, você citou muito bem aí, que vão gerar emprego e vão gerar o quê? Prevenção contra desmoronamentos e perdas não só de encostas, mas perda de habitações, etc., residências. Um transporte coletivo, né, que invista prioritariamente no público. Isso é muito importante, porque você diminui a quantidade de veículos que vão circular, portanto, diminui a poluição, melhora a saúde da população e é mais barato. E você vai fazendo uma política, como você falou, de até tarifa zero, né? Porque isso é importante, porque você está investindo na circulação da população, você não está colocando a barreira da taxa, não é? Eu acho bacana essa ideia sua, porque ela permite à população circular mais, ir mais ao comércio, visitar suas famílias, fazer. Então, circular em Belo Horizonte significa o quê? Mais consumo, o comércio reaviva, a indústria recebe mais demanda. Outra coisa que você falou muito, que eu gravei muito, que são as matas ciliares. Os córregos estão todos exprimidos. A mata ciliar acabou, então tem que recuperar isso, recuperar as nascentes, né? Aumentar a permeabilidade, né, do solo, os telhados verdes, que também podem ser incentivados pela prefeitura, né? Muito interessante. E essa questão do tratamento do esgoto, né? Eu achei super interessante, porque quando você joga esgoto domiciliar ou industrial no leito de um córrego ou de um ribeirão, como arrudas, como onça, né, você está causando danos irreparáveis no meio ambiente, né? O Velhas, a sua recuperação está demorando muito. Quantos anos tem de investimento da UFMG, através do projeto Manuelzão, para começar a recuperar a pesca até no rio, eu acho que é lá perto do Cipó, Rio Cipó. Até dali em diante já está começando a ter peixe. Mas nós podemos recuperar essa condição até Belo Horizonte, por que não? Então, isso pode ser realmente isso que você falou, o tratamento do esgoto, para mim é muito importante. A mobilidade ativa, né, as ciclovias, tem que ser ciclovia de verdade, não é faz de conta, né? Ciclovia de Araque, como você falou, não dá. Então, eu acho que BH realmente pode mais. Você tem toda a razão, viu, Watson? Obrigado por tudo aí. Ô, Rubio, eu que agradeço. Aqui não poderia deixar de finalizar com essa bola que você levantou. Imagina se acontece o que o governo do Estado quer privatizar a Copasa, né? Nós já temos um serviço de abastecimento, de tratamento de esgoto, cá entre nós, que deixa muito a desejar.
se privatiza a Copasa, você imagina, nós vamos demorar quantos anos para encarar ainda esse problema, né? Eu quero reafirmar o compromisso aqui que, como futuro prefeito de Belo Horizonte, nós vamos fazer uma trincheira contra as privatizações da Copasa e da CEMIG, porque elas têm muito a ver com Belo Horizonte, com o Estado como um todo, mas muito a ver com Belo Horizonte. Ou seja, o prefeito de Belo Horizonte não pode se omitir desse debate. Ele precisa se levantar bem alto e dizer que a Copasa e a CEMIG são fundamentais para que o Estado seja dotado de empresas públicas que têm eficiência, que são saneadas, que têm lucro e que precisam induzir o desenvolvimento do Estado e não serem perseguidas como são hoje. Pessoal, daria tema para mais um debate, esse finalzinho, mas eu agradeço de coração, viu, Wesley? Aí sua paciência, seu tempo, do Francisco Rubió idem. E muito obrigado pela contribuição que vocês têm dado à nossa pré-campanha, ao programa, e vamos seguir firme nessa luta aí, expor as nossas ideias para a sociedade de Belo Horizonte, e tenho certeza que elas serão bem acolhidas, e nós vamos fazer um bom debate nesse processo também pré-eleitoral e daqui uns dias eleitoral. Obrigado pela presença de vocês e obrigado especial a todos vocês que nos acompanham todas as semanas nas nossas lives, com temas importantes para Belo Horizonte, para Minas e para o Brasil. É um prazer enorme contar com a participação de vocês aqui e não nos deixe acompanhar. Acompanhe nossas redes, Instagram, Face, o Twitter, porque é muito importante vocês participarem, dar opinião e ajudarem a construir essa nossa pré-campanha, tá bom? Boa noite, obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu.